Olá! Bom, neste vídeo eu vou falar sobre alguns outros recursos novos no Excel 2016 que são interessantes. Tem um recurso chamado Flash Fill, preenchimento instantâneo, que ele traz um pouco mais de inteligência no preenchimento automático das células. Por exemplo, se você digitar o nome completo, incluindo o sobrenome e o nome do meio, der um Enter e começar a digitar o próximo nome, ele entende que trata-se da união dessas três colunas. Até então não existia essa inteligência. Então agora, dá um Enter, ele já preenche todas as linhas com a mesma lógica de preenchimento que você manualmente utilizou. Então esse é um recurso bastante interessante, que é o Flash Fill, preenchimento rápido. Bom, outro recurso interessante, veio um novo conjunto de gráficos, disponibilizados no Excel 2016, que não existiam antes, no 2013. Gráficos estes que normalmente eram encontrados em ferramentas de analytics, Tableau, Power BI. Então o Excel trouxe para dentro da solução esses gráficos. Por exemplo, um gráfico de histograma. Um tipo de gráfico não existia. Ele faz com que sejam criados, a partir de uma série de dados, sejam criados diversos ranges e os totais desses ranges sejam apresentados na forma de histograma. Então basta vir aqui, a parte de gráficos, você vai ver aqui alguns gráficos novos, histograma, tá aqui. Então automaticamente ele detecta a pontuação das equipes, as pontuações que variam de 0 a 4,8, de 4,8 a 9,6. Então ele vai formando intervalos com as pontuações e colocando o total de ocorrências nesses intervalos. Então facilitando bastante o trabalho de quem antes tinha que fazer manipulação desses dados, para conseguir construir um histograma com um gráfico de barras normal. Tem também o gráfico de cascata, que é um gráfico interessante. Aqui, cascata. Ele basicamente apresenta os dados e faz um cascateamento, iniciando do zero. Então, primeira equipe 52. Depois 52, a partir do 52 ele adiciona 10. A terceira equipe é menos 20. A partir dos 10 ele subtrai 20. Ele vai cascateando esses resultados, dando uma visão de evolução, uma visão diferente de como evoluiu a série de dados. Temos também um gráfico interessante que é o Tree Map. Na verdade são dois gráficos do tipo hierarquia. Então Tree Map e explosão solar. O Tree Map ele mostra aqui o tamanho com base no valor do tamanho do quadrado. Ele usa cores para diferenciar as categorias. Então a gente tem aqui abastecimento em azul, a gente vê aqui em azul, exploração em azul, exploração em laranja, Então você vê aqui a série de dados sendo representados por um tree map, um gráfico também bastante conhecido das ferramentas de analytics que antes não tinha disponível no Excel. Outro tipo de gráfico também que é considerado um gráfico de hierarquia, é o gráfico de explosão solar, que também dá essa visão, só que de uma forma circular. Então você vê aqui dentro de abastecimento as gerências e dentro das gerências respectivos funcionários, e o tamanho da forma aqui representa o volume. Então é um gráfico bem bonito, bem interessante, permite que os dados sejam apresentados de uma forma mais visual. Então isso vem como novidade também no Excel 2016. Outras novidades estão relacionadas ao fato de complementos de BI que eram antes disponibilizados a partir do download e instalação à parte, agora eles vêm embutidos, que é o caso, por exemplo, do Power Query.
Então não existe mais aquele complemento Power Query. Ele está aqui dentro como um grupo de funcionalidades, obter e transformar. Então, se você quiser fazer um projeto, construir uma planilha onde você obtém informações de várias fontes de dados, manipula essas informações, transforma essas informações, você pode fazer uso desse recurso, que ele é extremamente poderoso com relação a esse tipo de trabalho, de carga e transformação de dados. Então, vou dar uma passada aqui. Então, estou trazendo aqui uma fonte de dados, sendo que você pode trazer de diversas origens, diversos tipos de bancos e formatos de arquivos. Vou pegar aqui um exemplo. Aqui você clica em editar. Bom, nessa barra na parte direita da tela, você vai ver que à medida que a gente vai fazendo a manipulação dos dados, são salvas as etapas da manipulação, para que toda vez que a planilha seja carregada ou o dado seja atualizado, esse passo a passo do que foi manipulado aconteça. Então são salvos os procedimentos de manipulação dos dados. Na guia inicial, temos a possibilidade aqui de começar a fazer, de remover algumas colunas que não são necessárias. Então, se você não quiser trabalhar com algum tipo de coluna, com alguma coluna específica, você pode remover as colunas. Então, aqui uma etapa de remoção de colunas é feita. Você pode combinar datasets. Imagina que você faz a importação dessa tabela e você tem uma tabela equivalente que você quer unir as duas tabelas num conjunto de dados único. Você pode acrescentar as consultas umas às outras. Acrescentar as duas tabelas, tabela 1, 2 com tabela 1. Isso vai criar um terceiro conjunto de dados e permitir que você faça a manipulação desses dados em conjunto. Mesclar consultas, você pode, com base no resultado de uma coluna, no valor de uma coluna, trazer informações de outra tabela. Tem funções de dividir coluna. Por exemplo, podemos fazer aqui um exemplo com o nome do município. Dividir a coluna com base, por exemplo, no espaço. Ele vai dar origem a duas colunas novas. Então é um tipo de manipulação de dados que você pode fazer também. Aqui você pode ir definindo os tipos de dados de cada uma das colunas, realmente fazendo a modelagem dos dados que você está importando. Isso facilita bastante. Na guia transformação tem mais recursos de manipulação de dados, onde você pode transpor, ou seja, transformar colunas, linhas em colunas. Sua tabela às vezes ela vem num formato onde você quer transformar as linhas em colunas. Você pode fazer o pivoteamento dessas linhas. Você pode substituir valores. Então você sabe que toda vez que aparecer a palavra tal, você quer substituir pela palavra tal. Então isso permite que o processo de carga faça já esse tipo de tratamento. Você pode inserir estatísticas, colunas derivadas. Para cada tipo de dado você tem recursos de transformações diferentes. Por exemplo, se eu clico em data, o que aparece para você? Data. Na funcionalidade de data você pode extrair a idade, por exemplo, com base na data. Então, com base na data você consegue saber quantos anos, com base na data de hoje, quantos anos que se passaram em relação àquela data que está na coluna. Então, uma série de manipulações de datas. Você consegue duplicar colunas. Então, imagina que quero preservar essa informação dessa coluna, mas alterar o valor de uma coluna copiada. Posso fazer também. Então, a partir dessa coluna, eu vou fazer uma coluna, extrair somente o ano. Aqui eu posso extrair somente o mês. Então, essas manipulações de dados que você faz são todas salvas e permite que você tenha realmente um trabalho de extração bem flexível com o antigo Power Query, que hoje é um conjunto de funcionalidades embutida na solução do Excel.
Bom, outra coisa é que o próprio Power View também vem instalado. Então aqui inserir Power View está disponível para construção de relatórios, relatórios dinâmicos, com gráficos dinâmicos, gráficos realmente de BI, uma solução de BI que é muito parecida com o Power BI da Microsoft. Tá aqui disponível como recurso. Tem a opção de construção de mapas 3D. Então tem lá o antigo Power Map, permite a construção, plotagem de informações usando coordenadas geográficas ou endereços. Você vê os totais, formato de barras, de mapas de calor, tudo isso plotado dentro de um mapa tridimensional. É bem interessante também. Isso está embutido na solução. Então, em resumo, o Excel traz esses recursos de BI que antes estavam como complemento, agora estão como uma solução definitiva. O Excel como a principal ferramenta de BI, tirando a solução Power BI, que é uma solução disponibilizada na nuvem, tem toda uma plataforma específica, mas o Excel vem de forma complementar ao Power BI. Bastante recurso, bastante facilidade no uso desses recursos. Bom, é basicamente isso que eu gostaria de mostrar nessa rápida apresentação dos recursos do Excel 2016. Muito obrigado e até o próximo vídeo.